gente! Oi, meu povo! Oi, minha pova! Tudo bom? Hoje eu trouxe uma série muito legal pra gente falar aqui. A série é Mythic Quest. É uma série muito legal que passa na Apple TV Plus. Fala sobre uma empresa de videogame, todo o processo de criação do game, tudo que tá por trás, a história, como é que é o processo criativo das pessoas, né, que estão ali trabalhando naquele jogo, construindo e criando aquele jogo. É muito legal. E ao mesmo tempo que tem essa pegada descontraída, ela aborda alguns assuntos super importantes. É uma série que eu carrego no coração, porque eu dublo a personagem Dana. E pra mim foi muito importante fazer parte dessa série, foi muito importante. O que é muito interessante é que nessa empresa há pouquíssimas mulheres. E é um ramo da engenharia em geral, de computação, programação, até onde eu saiba e pelas minhas pesquisas, é um ramo que até hoje ainda é dominado por homens. A maioria neste ramo é homem. Esse é o assunto de hoje. Nós vamos falar um pouco da mulher no mercado de trabalho, o que a gente conquistou e o que a gente batalha a cada dia, os absurdos que a gente escuta. E pra me ajudar com esse assunto, a convidada de hoje vai me ajudar muito a conversar sobre isso, que é a Morgana. A Morgana é atriz e dubladora. Morgana eu conheci no trabalho e ela é uma mulher negra. Como eu dublei uma mulher negra, mas eu sou uma mulher branca, eu não tenho propriedade pra falar, sabe? Eu prestei meus sentimentos pra aquela personagem que é negra, mas eu não tenho como falar por ela. Então eu trouxe a Morgana para ajudar a gente aqui com os nossas duas perspectivas, nossos dois pontos de vista sobre esse assunto. A Morgana tem muito a nos ensinar, muito a falar. Dá oi, Morgana! Oi, gente! Então, esse é um assunto muito abrangente que envolve muita coisa. A gente não tem como deixar vários dados históricos pra trás, então a gente vai tentar dar toda a história desde o início até aqui onde a gente chegou em 2020, pra que vocês entendam mais ou menos de como é que foi esse processo e como que ainda é esse processo no nosso dia a dia. Bom, como eu já tinha falado antes, eu só posso falar por mim, a Morgana vai falar por ela. Por mais que a série fale do mercado de trabalho de programação e game, a gente vai trazer esse cotidiano deles para o nosso, adaptar pro nosso e falar um pouco da nossa experiência no meio artístico, que é onde a gente trabalha. Então, queria deixar uma coisa clara que não é regra, não é porque a gente vai passar pelas coisas que vamos falar aqui, que você possa passar no seu mercado de trabalho, seja você médica, advogada, seja, enfim, o que for. Isso não é regra e é muito diferente pra cada mulher, é muito diferente pra cada mercado de trabalho também, né? Bom, eu vou passar um pouquinho a palavra pra Morgana e pra que ela possa mostrar pra vocês aí, pra que vocês entendam de como é que é, né? Isso que a Carol falou é importante, porque todo mundo tem lugar de fala, mas cada um tem o seu lugar de fala de acordo com as suas vivências, né? Com as experiências pelas quais passou, com o meio que frequenta, uma reação de acordo com tudo que a pessoa teve de experiência na sua vida. Então, por isso que ela se coloca nesse lugar de mulher branca tentando entender o lugar da mulher negra no mercado de trabalho, porque por mais que ela seja uma pessoa curiosa, que pesquisa, que lê, que entende sobre, ela não vivencia, então ela não sente na pele como é esse lugar. Primeiramente, vou deixar claro aqui também que eu, apesar de ser uma mulher negra, sou uma mulher negra que faz parte de uma categoria ínfima privilegiada. Eu estudei toda a minha vida em colégios particulares. Minha mãe se esforçou muito, minha mãe não era privilegiada, mas se esforçou muito porque ela sempre teve em mente que o que ela podia me dar, o que ela podia garantir pra mim era um ensino de qualidade. E de acordo com o colorismo no Brasil, que é aquela tentativa de você anular as características étnicas e tentar amenizar, embranquecer a população, porque ser negro na nossa sociedade não é uma vantagem, é uma desvantagem. Então, negro, como todo mundo sabe, tem variados tons de pele, tem variadas feições, variados traços. Não tem só o negro retinto, sabe? Existem várias tonalidades na pele negra, assim como existem várias tonalidades na pele branca. Várias tonalidades, vários traços. Existem negros de nariz mais afilado, negros de nariz mais largo, negros de bocas carnudas, negros de bocas lábios mais finos, negros de cabelo liso, negros de cabelo cacheado, negros de cabelo crespo. Então, dentro da etnia, você tem uma grande variação, principalmente por conta da miscigenação. E eu, por ser fruto de uma miscigenação direta, o meu pai é italiano, branco, e a minha mãe é negra, brasileira, desde pequena, não na minha família, mas pela sociedade, foi incutido na minha cabeça que eu não era negra. Então, para eu me entender e para eu me colocar nesse lugar de fala de mulher negra, foi uma construção também paulatina, porque eu não fui ensinada que eu era uma mulher negra, porque na nossa sociedade, com a questão do colorismo, ser negro não é interessante. Então, a não ser que você seja negro retinto, como a Carol falou,
A sociedade, ela ameniza as características do negro, né? Ela suaviza. Então, você não é negra, você é morena jambo, você é mulato, você é marrom, você é bombom, mas negro você não é. E eu também usei o cabelo liso por muitos anos, aí é pauta para um outro assunto, para um outro vídeo, que é que sobre vai a ter transição capilar, que eu tenho pouquíssimo tempo de cacheada assumida. E ainda tem isso, né? Eu já não era vista como negra e com o cabelo liso eles amenizavam ainda mais a minha condição de mulher negra que sou. Sou uma mulher negra. É como que começou a trajetória, né, da mulher no mercado de trabalho, que a gente sabe que pra mulher branca foi num determinado momento e pra mulher negra foi em outro. Na mulher branca começou ali na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando os homens iam trabalhar e as mulheres tomavam, não posso, mas frente, né, o trabalho da família, os negócios, né? Alguém tinha que estar ali enquanto os homens estavam na guerra. Mas isso não é as mulheres no geral. Também porque era interessante para as empresas ter mulheres ali contratadas para que eles reduzissem os custos com os salários. Né? Sim, porque a discrepância salarial começou a pagar menos para mulher. Sim, né? E eu queria deixar isso mais explicado, porque não foi no mesmo momento que a mulher branca e a mulher negra começaram a trabalhar. E eu vou passar para Morgana, que ela já me explicou mais ou menos hoje de manhã, de como é que foi pra mulher negra nessa inserção aí no trabalho, nem no mercado de trabalho, como que elas já trabalhavam desde sempre e que as pessoas não valorizavam isso, né? E nem enxergam isso, né? Pra gente falar da questão da mulher negra no mercado de trabalho, a gente não pode negligenciar vários outros assuntos. Como a Carol falou, é muito abrangente, porque é tudo muito mais amplo, né? A gente tem que estudar a origem das coisas. Então, a gente vai lá para a abolição da escravatura em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que vocês sabem que não foi benevolência, foi uma estratégia política. E quando a Lei Áurea foi assinada, esses negros escravizados foram jogados à margem da sociedade. Foi em média 1,5 milhão de negros, porque nos 300 anos de escravidão nós tivemos 4,5 milhões de negros no país. Então 1,5 milhão de negros foram jogados ao bel prazer, à sorte, né? Antes disso, antes de 1888, a gente já tinha a lei do ventre livre, etc, que aí e também a lei de sexagenária, porque os negros com mais de 60 anos já estavam jogados à sorte, porque já não trabalhavam mais. Os bebês, né, os recém-nascidos, as crianças advindas de escravas também já estavam jogadas à sorte. E com a assinatura da Lei Áurea, o contexto inteiro de escravos e negros foi colocado ao bel prazer e à sorte. E aí a gente vem a formação das favelas, o processo de favelização, porque ao mesmo tempo que você desescraviza esses negros, né, num sentido teórico, porque na prática a gente vai ver aqui à frente que eles não foram desescravizados, você não coloca nenhuma política pública que garantisse direitos a esses negros. Eles não tinham nem direito de voto, porque boa parte deles era de analfabeto, e o direito de voto aos analfabetos só foi constituído em 1985, ou seja, muito recente. Então eles nem votavam, eles viviam em favelas, e para se sustentarem, para sobreviverem, eles foram condicionados a subempregos, né? Um dado muito rápido, que eu vou tentar ser sucinta aqui: a primeira favela no Rio de Janeiro, tanto eu quanto a Carol moramos no Rio de Janeiro, foi o Morro da Providência. E lá pelas tantas, o governo tentou tirar essa galera do morro. Essa galera se revoltou, né? E com a revolta da vacina, eles provaram que eles não iriam sair dali, eles ficariam ali, era o lugar deles de moradia. E o governo entendeu que de fato não era interessante tirar aquelas pessoas dali, porque aquelas pessoas eram importantes para realizar os subempregos. Eles precisavam daquela galera nas fábricas, precisavam daquela galera no cais, precisavam daquela galera em funções que não eram funções que o homem branco gostaria de viver. Indo para a parte do feminismo e do feminismo da mulher negra, a gente entende que a luta feminista, ela é uma luta abrangente, e o feminismo negro não é um feminismo que só pauta a luta da mulher negra. Ele é um feminismo que pauta a luta de conscientização geral de classe, porque você tem vários assuntos interseccionais que passam por isso,
né? Ao mesmo tempo que você vai discutir o feminismo da mulher negra, você tem várias outras causas que estão ali atreladas, porque ninguém é uma coisa só, né? Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher negra, eu sou, sabe? A Carol é uma mulher branca, ela é uma mulher branca heterossexual, mas se ela fosse uma mulher branca homossexual, teria mais uma outra questão. De certa forma, dentro disso tudo, existem pequenos pontos que unem a todas nós, entendeu? E é muito importante a gente falar isso também. No nosso caso, é o ponto do ser mulher, que é algo muito complexo na nossa sociedade. Por quê? Sim. Porque desde sempre a mulher foi tida como um ser inferior que estava ali para subserviência ao seu marido. A função da mulher era cuidar da casa. Era um entretenimento, né? A mulher era isso naquela época. E acho que não só naquela época, desde o começo. Vamos falar aí da Idade da Pedra, que os homens saíam pra caçar e a mulher ficava ali na caverna, cuidava das crianças e tal, e desde sempre foi assim. Era dentro de casa e pra entretenimento, servia... Ela tem era até colocada como um sexo frágil, um sexo voltado pras coisas mais delicadas, né? Cuidar do filho, cuidar da casa, limpar. Isso era aquilo que associava a mulher. E tratada como um objeto também, porque tem uma, por exemplo, uma objeto novela de da satisfação, Globo... né? Tanto que as questões de orgasmo, por exemplo, foram abordadas muito recentemente. Sim, completamente. Até pouquíssimo tempo atrás, a mulher não falava sobre seus prazeres sexuais. Porque ela não estava ali pra sentir prazer, né? Ela estava ali pra oferecer pra dar prazer pro outro, né? Tem até uma novela da Globo que eu ia falar, que tem aquela cena que até repercutiu muito agora há pouco, do deita aí que eu vou lhe usar, né? Eu não sei qual foi, mas que rodou aí, mas que mostra como é que era. Tipo, vou lhe usar? Como assim você vai usar? Usar o quê? Eu não sou um objeto pra ser usado. Como ainda é, né? E como ainda tenha mudado muita coisa, muitos homens ainda têm essa consciência de que a mulher tem de estar ali disponível pra oferecer o prazer. E isso volta toda aquela parte também da sexualização, que eu acho que é um ponto que a gente precisa abordar aqui, nós como mulheres, do como nós somos vistas desde dentro de casa como objetos até e como isso reflete no mercado de trabalho e como as pessoas enxergam a mulher no mercado de trabalho e como a gente passa por questões fortíssimas relacionadas à sexualização. Eu contei pra Morgana antes da gente gravar o vídeo algumas coisas que eu ouvi, algumas coisas que eu passei quando eu comecei a trabalhar, depois que eu saí da faculdade, dei meus primeiros passos no mercado de trabalho, no mercado artístico, e o quanto é absurdo o que a gente escuta e o que a gente passa. Coisas do tipo, nossa, você se arrumou assim pra vir trabalhar comigo? E se for esse o motivo, vem sempre, porque eu amei, se arrume assim sempre pra mim. Ou fulano chegar pra mim e falar assim, aquele cara gosta de peito, então se você tiver afim de trabalhar, é só botar seu peito pra jogo, que aí depois todo mundo esquece mesmo, né? Essas coisas são passageiras. Mostra os peitos que tá tudo bem. Então são coisas do tipo assim. É sempre negligenciando a condição da mulher enquanto boa profissional, negligenciando a condição da mulher enquanto capaz e colocando ela sempre como um objeto de prazer mesmo, de satisfação do outro lado, porque o outro lado, ele não se importa com a qualidade profissional que aquela mulher pode atingir, com o estudo, o grau de instrução, etc. Ele vai olhar para aquela mulher enquanto mulher. Ela tem uma formação superior, muitas vezes ela é muito mais capaz, mas ainda assim ela ganha muito menos. E voltando para o viés da mulher negra, hoje em dia a mulher negra ganha até 70% menos em salário do que um homem branco. A gente já tem a mulher colocada como uma subcategoria. Então, acima de tudo, tá o homem branco, né? O homem branco, classe média alta. Ele é sempre colocado como acima de tudo isso, da categoria, né? O topo de cadeia. Abaixo dele, a gente tem a mulher branca, que tá sempre colocada como um ser em subserviência, um ser inferior. E a mulher negra, ela tem as duas condições. Ela tem a condição de mulher e ela tem a condição de negra. De negra. Né? Que já é uma coisa colocada à margem na sociedade. Então ela fica na base dessa pirâmide, colocada como alguém muito inferior. Então a gente tem as mulheres negras hoje, muitas ainda, boa parte delas, no mercado de trabalho, inseridas em serviços domésticos, inseridas como empregadas domésticas, inseridas como em empregos tidos como menores, porque não é considerada a capacidade da mulher negra de inserção no mercado de trabalho numa posição de dominância. Já é difícil você encontrar mulheres em posição de dominância em grandes empresas. Hoje em dia está muito mais fácil,
mas o quanto que a mulher teve que lutar pra provar que ela é capaz, que ela é boa o suficiente. Muito, teve que lutar muito e a gente luta até hoje, é diariamente. E é uma luta, gente, que tá só começando. Que ainda vamos levar ainda pras próximas gerações e pras próximas e vão continuar lutando. Porque, imagina, se hoje, em 2020, ainda passamos por isso, é porque ainda tá muito no início. E beleza, pelo menos a gente tá aqui no nosso dia a dia lutando. E eu vejo que alguns tentam e alguns têm se mostrado mais abertos a entender, né, a estudar sobre isso e se abrir e admitir, tipo, realmente existe esse problema, então vamos tentar melhorar e vamos tentar fazer coisas pra ajudar isso aí pra frente, sabe? E a gente já tem voz, né? A grande questão de a gente perceber a evolução, porque por mais que as coisas pareçam complicadas, as coisas têm uma evolução, é bom a gente analisar a história justamente pra gente perceber essa evolução, de que as mulheres têm voz e as mulheres negras paulatinamente estão conseguindo ter alguma voz. Estão conseguindo se impor para o mercado. Ainda é muito difícil por conta de questões de racismo estrutural, por conta de questões históricas, por conta de questões de que os escravos, né, eles foram colocados como objetos, eles não eram pessoas capazes, eles eram objetos para realizar serviços para os seus detentores e senhores, né, eram donos daquelas coisas. Então você tirar da sociedade a ideia de que o negro é um objeto, o negro é uma coisa e o negro é sim um indivíduo capaz, você tem que esmiuçar, você tem que mexer lá no fundo, nas raízes de tudo, né? E enquanto mulher também, você indo lá atrás, na mulher tida como bela recatada do lar, você vê o quanto que é difícil a gente tirar e a gente deixar de reforçar esses estereótipos que são colocados, são impostos, porque ser mulher, por isso que a Simone de Beauvoir fala que nenhuma mulher, ela nasce mulher, ela se torna mulher. Por que você se torna mulher? Porque você, mesmo antes de nascer, tem questões que lhes foram impostas. Você tem padrões, você tem comportamentos, você tem questões que você tem que seguir porque lhe impuseram aquilo sem você nem ter tido a oportunidade de questionar, né? É muito bizarro forte. Isso. O ser mulher é complexo por isso, porque eles te dizem como você tem que ser, eles tentam te enquadrar, entendeu? Então eles tentam reforçar ainda hoje a ideia de que a mulher tem que ser bela, recatada do lar, nada contra quem o seja. Entendeu? Mas cada um tem a liberdade de ser o que quiser. É por escolha, exatamente, não porque te impõe aquilo, porque a gente pode ser muito mais coisas. Para que você coloque a mulher negra num grau de equiparidade, para que ela consiga ir para o mercado de trabalho, batalhar pelo lugar dela, galgar o espaço dela, você precisa sim de políticas públicas. Porque a gente tem uma dívida histórica com a população negra, que não dá para negligenciar. Foram 300 anos de escravidão. E eles não são uma minoria. Por isso que quando a gente fala, a gente não pode ter o discurso de respeito à diversidade, porque não é respeito à diversidade. A gente tá falando de democracia, porque não é uma parcela ínfima da população. 54% dos brasileiros se declaram como negros e pardos, ou seja, a maioria. É a maioria, as pessoas não enxergam como maioria. Exatamente. Ou elas enxergam, mas pra elas é mais fácil negligenciar, é mais fácil ou diminuir, tirar a voz, né? Diminuir. Exatamente, diminuir, é mais fácil diminuir. E como mulheres dentro do mercado artístico, óbvio que mulheres no geral diariamente passam por assédio, já passei por várias questões de assédio. Você, homem, que acha que assédio não existe, acha que falar fio-fio, delícia, gostosa, que isso, ou lá em casa, não é assédio, é uma cantada, não é cantada, amor, é assédio, tá? A gente passa por questões de assédio, a gente passa por questões de assédio no ambiente de trabalho. Diariamente. Eu me considero também uma pessoa em privilégio, porque dentro do meio artístico eu tenho algumas situações mais pontuais de assédio. O que já é um grande avanço e que eu vejo... Que já é um grande avanço. É um grande avanço porque, assim, eu ainda enxergo o quanto ainda somos tratadas como objetos e às vezes não só tratadas, tem aqueles que você vê que tá lá no subconsciente, sabe? Que pode não estar fazendo por mal, mas acaba tratando porque são atos que vêm lá de trás, vêm da história. E pra você ver, em 2020 a gente passar por isso, sabe? Uma pessoa primeiro olhar pra nós por fora e enxergar a gente como objeto e depois querer saber se a gente estudou ou não, se a gente é capaz ou não. Porque quando alguém chega pra mim e fala, vai trabalhar com diretor tal, mas bota os peitos pra jogo, a pessoa tá querendo me dizer que aquilo é muito mais importante do que toda a minha formação, todo o suor e tudo que eu tive que estudar na minha vida. Então isso ainda tá muito presente. A sua capacidade, né?
Exatamente. Você não é capaz de estar ali. Você pode ser favorecida a estar ali se você, em troca, né, satisfizer aquele indivíduo que tá ali. É isso que as pessoas não entendem. O espaço em que o outro está, principalmente a mulher negra, está naquele espaço porque foi um espaço de conquista e de luta. E eles não enxergam o quanto que a gente tem essa capacidade dentro de nós. Porque na série tem uma cena de que os dois chefes, eles precisam de uma pessoa pra ocupar um determinado cargo, né? E eles estão em busca dessa pessoa. E eles só olham para homens. Eles só conseguem enxergar homens. E aí não acham ninguém qualificado, sendo que o tempo inteiro tinha uma mulher que cumpria com todas as exigências. E eles não conseguiam ver. Até que chegou uma outra mulher na empresa que falou, gente, pelo amor de Deus, tá debaixo do nariz de vocês essa pessoa. Antes dela falar que era mulher, ela falou, tem uma pessoa que tem, ela faz isso. No final, quando ela falou que era a mulher, que era a Dana, a primeira coisa que eles fizeram, tem essa cena, foi isso. É essa cara aqui. Não é que eles não conseguiam ver, eles não queriam ver. Mas não é um não querer, eu vou justificar que não é um não querer consciente. Às vezes né? A questão do racismo estrutural, do racismo velado. Às vezes é uma coisa que tá incutida e você não percebe, né? De questões de machismo, de patriarcado, que já foram impostas pra você. Mas, às vezes, é consciente. Muitas vezes não é consciente. Algo que já foi incutido, você já tem na sua construção pessoal, que veio lá de trás, de que uma mulher é incapaz de exercer aquela função. E tem muitas mulheres que pensam assim, que foi ensinado e o que aprendem. É o que a Morgana falou, é uma coisa que nós, quando a gente nasce mulher, tem coisas que já nos foram impostas, que já foram criadas antes mesmo da gente nascer. Então eu vejo muita mulher que acha que a única forma delas conseguirem, tipo, elas estudam, elas sabem que elas têm aquele conhecimento e aquela capacidade de fazer, só que lá dentro, no subconsciente delas, elas acham que só se vendendo, e você não precisa fazer isso se você não quiser. E que você é capaz apenas com o seu conhecimento. Você é boa no que você faz, você estudou. Então isso é o suficiente pra te levar naquele lugar. Você tem a livre escolha, né? Pra escolher a profissão que você quer exercer. Seja qual for a profissão. Você não tem de exercer nada, nem de tomar nenhuma atitude, nem de ter nenhuma ação por conta de algo que lhe impuseram. E é por esse ponto que eu vejo o quão importante a gente ter empatia uma pela outra, da gente ter sororidade, da gente saber enxergar naquela mulher todas as questões que foram impostas a ela. Então, quando vejo uma mulher tendo esse tipo de ato, que eu consigo enxergar que tá no inconsciente, que ela não tem noção do que ela tá fazendo, eu me sinto no dever de sentar e conversar e perguntar se ela tá bem, perguntar se ela tá sendo tratada bem, se ela sabe o que tá acontecendo, porque é muito importante a gente ajudar a estender a mão uma pra outra, sabe? E é só dessa forma, quando a gente tem voz, quando uma mulher vê que nós temos voz, ela vai ter também, isso vai encorajá-la a ter também, a falar também. Se você tem ali um semelhante que ocupou determinado espaço, isso lhe encoraja e isso faz você perceber que você também pode ocupar esse espaço. Então é muito importante que a gente continue com essa batalha e que a gente não desista. E que se você também passou por qualquer coisa que a gente falou aqui, respira fundo e segue. Mira no que você ama fazer, você sabe que você é bom, estuda e vai. Por mais vai ser difícil, pra cada um ter uma dificuldade diferente, cada um tem a sua batalha, mas não desista. A gente tentou ser um pouquinho mais sucinta aqui, porque como eu falei, a pauta é grande, ela é abrangente, ela vai entrando em subpautas e outros assuntos. Se tiver alguma dúvida, escreve aí pra Carol. Se vocês quiserem um outro vídeo, que a gente faça uma parte 2 disso daqui, eu tenho certeza que a Morgana vai topar fazer, porque como ela mesma disse, tem várias vertentes, tem várias outras coisas. Deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar super feliz de responder e de falar mais sobre esse assunto. Morgana, eu vou deixar aqui uma listinha com alguns trabalhos da Morgana. Tem vários, tem um que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Prudence, de Sabrina, na Netflix, eu amo. Netflix. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com aquela amiga sua ou com aquele amigo seu, com todo mundo, pra aprender um pouco mais sobre esse assunto. E é isso, gente. Um beijo. Dá beijo, Morgana. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.